Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 14 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Concessões, a estratégia sutil de Satanás. Dois textos aparecem aqui no nosso guia de estudos. Um primeiro descrevendo aquilo que é o caráter de Cristo Jesus, que é João capítulo 14, verso 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O segundo texto, que é de João capítulo 8, verso 44, é um texto que descreve o caráter de Satanás. Vós sois do diabo, diz Jesus, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando pensamos, como mencionamos na lição de ontem, nas ênfases que foram dadas pela rebelião, na estratégia para tentar conter o avanço do reino de Deus aqui na terra, da sua igreja, numa primeira fase, o inimigo, trabalhando como dragão, usou a perseguição, a intimidação, para tentar impedir que o povo de Deus crescesse. Entretanto, quanto mais ele perseguia o povo de Deus, como um historiador cristão mencionou, o sangue dos cristãos parecia semente, onde uma gota caía no chão por causa do testemunho dado por eles diante da morte. O testemunho era tão forte que outras pessoas se agregavam e aceitavam também a Cristo Jesus. E o evangelho somente cresceu nessa fase de perseguição. Na segunda fase, a fase do engano, da mentira, do sincretismo religioso que aconteceu nos séculos 4 e 5 da nossa era, a base sobre a qual o inimigo resolveu trabalhar foi a base da mentira. Pior do que uma mentira totalmente deslavada, é uma mentira transvestida de verdade. Eu vou dar aqui um exemplo. Imagine que eu chegasse para você com uma nota de R$150. De cara, você olharia e diria, essa nota é falsa. Por quê? Porque não existe uma nota verdadeira de R$150. Entretanto, hoje em dia, o Banco Central do Brasil já mencionou que a nota mais falsificada hoje no nosso país é a nota de R$50, que é a nota que existe em maior quantidade, é a que é mais usada no contexto do comércio. Então, essa nota, de maneira especial, acaba sendo muito falsificada. Por quê? Porque existe uma verdadeira. Então, se existe uma verdadeira, pode ser criada uma falsa, que seja uma contrafação da verdadeira. Da mesma forma, o inimigo tem trabalhado no decorrer da história para contrafazer a verdade. A verdade, ela se baseia na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve como única regra de fé e prática para os cristãos. Quando você vai olhar para o primeiro século da nossa era, os cristãos levavam muito a sério o estudo da palavra. Os seus sermões eram baseados na palavra, os ensinos que eram ministrados no contexto das igrejas ou aos novos crentes era ministrado na palavra. Os crentes conheciam a palavra de uma tal forma que os próprios inimigos da verdade, quando olharam para os discípulos, disseram, verdadeiramente eles estiveram com Jesus. Porque até o jeito que eles falam se parece com o jeito de Jesus, porque eles falavam tendo como base a palavra de Deus. Entretanto, quando a palavra de Deus foi substituída por palavras de homens, havia muito ainda da palavra de Deus no meio desse sincretismo que acabou sendo estabelecido. Quando o cristianismo e o paganismo deram as mãos, algumas coisas começaram a acontecer, como, por exemplo, a qual é o dia de guarda que a Bíblia ordena que o ser humano respeite, é o sábado. Tá, mas o dia que é mais sagrado para os pagãos é o domingo. Que tipo de ligação existe entre o domingo e o sábado? Bom, o sábado é o dia de guarda, mas Jesus Cristo ressuscitou no domingo e ele é o sol da justiça. O domingo é o dia em que o sol é venerado no Império Romano.
nós podemos dizer que Jesus é o sol da justiça e agora não vamos mais adorar no sábado, mas sim no domingo. Vai ter um dia de adoração na mesma, mas não será o sábado, será o domingo. Essa é apenas uma das muitas mentiras que foram estabelecidas pelo diabo para tentar desviar as pessoas da Bíblia, a palavra de Deus, para aquilo que eram as crendices dos seres humanos. Mas é claro que enquanto a Bíblia estivesse disponível para a população em geral, os erros do inimigo não poderiam ser desmascarados. Então ele resolveu trabalhar sobre outra perspectiva, sobre outra premissa. Ele resolveu trabalhar tentando tirar a Bíblia da população. E algumas regras foram estabelecidas. Por exemplo, a Bíblia não poderia ser lida na língua do povo, na língua vernacular. Ela deveria ser lida apenas ou em grego, o Novo Testamento, hebraico, o Antigo Testamento, ou na língua latina, no latim. Então, na verdade, só quem tinha acesso a essas línguas é que tinha a oportunidade de poder ler a Bíblia. E mais do que isso, um pouco mais adiante, foi estabelecido que somente os padres ou os sacerdotes teriam sabedoria suficiente para ler e interpretar a Bíblia. Então, na prática, a Bíblia acabou sendo colocada de lado e no seu lugar foi colocado o ensino dos sacerdotes. E com isso, as pessoas começaram a ficar realmente em grandes trevas. Há um texto aqui de Ellen White que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é, claro, do livro Grande Conflito, nas páginas 39 e 40, onde ela diz assim: Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras habilitam os homens a discernir seus enganos e resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu aos ataques dele. Durante cada investida, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. Para Satanás manter seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-la em ignorância em respeito às Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o ser humano finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. Sacerdotes e prelados sem escrúpulos interpretavam seus ensinos de modo a favorecer suas pretensões. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, ou aquele que representava Deus na terra, porque a sua interpretação seria a interpretação de Deus. E como as pessoas não tinham acesso à Bíblia, porque somente aqueles que poderiam conhecer o hebraico, o grego ou o latim tinham acesso às escrituras sagradas, então a grande maioria dependia da igreja para interpretar a Bíblia. E esse acabou se tornando um grande período de trevas. Hoje em dia, nós já não temos essa mesma situação. Hoje em dia, a Bíblia está disponível em todas as línguas e só em português existem dezenas de versões diferentes, com versões que são muito mais tradicionais, uma linguagem mais rebuscada, até versões mais modernas, com uma linguagem contemporânea, bem compreensível. Entretanto, apesar disso tudo, as pessoas ainda continuam usando a Bíblia como se fosse um objeto de decoração, ao invés de buscar nela a verdade da palavra de Deus. A menos que nos voltemos para a Bíblia, as mentiras do inimigo continuarão fazendo com que as pessoas acabem se esquecendo da palavra de Deus e acabem se perdendo no meio do caminho, sendo iludidos por uma mentira transvestida de verdade. A Bíblia só deve ser a nossa regra de fé e prática como cristãos. Amanhã nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa temática e o tema será lobos vorazes. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que nela encontramos a verdade. Firma-nos na verdade, Pai, para que possamos entender o tempo em que estamos e os caminhos que devemos seguir. Nos colocamos em tuas mãos, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?